Hoje vamos conversar com Danilo Arruda da Luz sobre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. No Momento Espírita, teremos a mensagem Imortalidade em Versos. Dia 3 de outubro de 1804, nascia na cidade de Lyon, na França, em uma família que se distinguiu na magistratura e advocacia, Hippolyte Léon Denisart Rivail, que tornou-se um dos mais eminentes discípulos e propagandistas do sistema de educação de Pestalozzi. Grande pedagogo, publicou inúmeras obras de educação. E foi em 1857 que, após incansável trabalho, sob o pseudônimo de Allan Kardec, que publicou o Livro dos Espíritos, que é o marco do surgimento da doutrina espírita. Danilo Arruda da Luz é nosso convidado para falarmos sobre Allan Kardec e seu valoroso trabalho, depois do Momento Espírita. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa-a dormir em paz na solidão. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o gozar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura, que o Senhor dentre a selva lhe compôs. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas, e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. Estes são versos da autoria de Castro Alves, o poeta dos escravos. É um lamento de dor pela situação do negro, escravo de uma civilização que se denominava cristã, mas não se pejava em escravizar seus irmãos sem piedade alguma. Retirados à força de seu país natal, alguns deles, chefes tribais, tinham desprezados todos os seus direitos. Direito de ser tratado como ser humano, direito ao descanso, à família, à expressão do seu culto religioso, à dignidade. O desejo de ser livre, de poder se expressar em seu próprio idioma, de cultuar seus deuses, tudo lhes era vedado. A rebeldia era punida com castigos horrendos e a morte. É a morte que justamente o poeta dos escravos exalta como a libertadora. E em seus versos revela a verdade inconteste da imortalidade. Extinto o corpo, a alma estava liberta para andar pelos campos espirituais. Como ser espiritual, imortal, poderia retornar aos ares do seu país natal. Poderia reencontrar os amores que houvessem partido antes dele. Embora muitos haja na Terra que ainda insistem em afirmar que nada existe para além da vida física, somos imortais. Ninguém morre. Finda-se o corpo, mas a essência permanece. Liberta do corpo, a alma retorna ao grande lar. Busca os amores, recompõe-se das lutas travadas durante a vida terrena e prossegue na conquista do progresso. É assim que os que sofreram muito sobre a terra encontram o restabelecimento das forças e as recompensas pelo bem sofrer. A imortalidade é a grande porta que se abre para o reencontro dos que se amam e daqueles que ainda necessitam exercitar o amor uns pelos outros. É o repouso das lutas, é o reabastecer de energias para novas etapas de progresso do ser
que nunca morre e cujo destino final é a perfeição. Imortalidade em versos. Esta mensagem está no CD Momento Espírita, número 20, e no site momento.com.br. Após estas reflexões, vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Danilo, é uma satisfação muito grande para nós te receber neste programa. No dia 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que posteriormente adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Quem foi o professor Rivaio e quem foi Allan Kardec? Inicialmente, a alegria é sempre nossa de poder estar novamente no programa. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o Allan Kardec, como nós conhecemos na doutrina espírita, foi o que nós consideramos o codificador da doutrina espírita. Aquele espírito que foi preparado para vir aqui à Terra e, na sua encarnação, ter o grande papel de, recebendo dos espíritos as orientações que eles lhe foram passando, poder fazer toda a construção do corpo doutrinário da doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, ou espiritismo, como quisermos. Ele vai, no início da sua vida, batizado como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, vai se preparar durante a sua infância, juventude e fase adulta, vai se preparar para a grande tarefa, aquela que lhe seria descrita mais à frente, já com a idade pouco à frente. Nasceu em 1804 e começa a sua tarefa por volta de 1856. Então, com 50 anos, aí ele começa a grande tarefa, adota o pseudônimo de Allan Kardec, para que o professor Hippolyte, tão conhecido na sociedade francesa, na Europa, pelas obras que havia escrito, não interferissem naqueles que fossem conhecer a obra, ler a obra, estudar a obra, observarem o valor da obra pelo conteúdo da obra e não pelo autor. Então ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, mas esse é aquele espírito iluminado que veio à Terra para realizar essa grande tarefa, trazer a doutrina dos espíritos a todos nós. Você disse que ele se preparou para essa grande missão. Como foi essa preparação? Bom, já de pequeno, nos seus estudos, os pais que tinham essa proposta de oferecer a ele, ao pequeno Hippolyte, uma educação de qualidade, lhe encaminharam para estudar em Yverdun com o professor Pestalozzi, o grande pedagogo conhecido na França e que iniciava no castelo, a escola do professor Pestalozzi, um castelo em Verdun, na Suíça. E ali Allan Kardec vai tomar contato, então, com uma estrutura pedagógica de ensino diferente do que era conhecido naquele tempo na Europa, na França, E ele vai receber toda a sua formação educacional dentro de um clima em que o aluno, o educando, era observado nas suas potencialidades, era tratado com muito afeto, com muito carinho, porque Pestalozzi entendia que essa era a melhor forma de poder extrair o que de bom tem dentro de cada tinha dentro de cada uma daquelas crianças que iam estudar. E Kardec começa a se formar nesse ambiente, é um aluno, Hippolyte Léon Denisard, A gente tem o hábito de chamar de Kardec, mas ele vai fazer toda a formação dele nesse ambiente, nesse clima, se sai muito bem, sempre entre os primeiros da classe, acaba se tornando um professor auxiliar no Instituto de Pestalozzi, e depois ele retorna, primeiro a Lyon, depois vai a Paris, aí onde fixa a residência, já formado, já professor, e ali ele vai desenvolver uma série de atividades no campo do ensino,
trazendo à lume algumas obras no campo, principalmente da gramática, da literatura francesa, que ele conhecia muito bem, mas obras ainda em outras ciências, na química, na astronomia, e já, vamos dizer assim, como um exercício preparatório para o desenvolvimento daquele intelecto que ele tinha, a sua capacidade de análise, de síntese, ou seja, era o espírito sendo preparado para receber as orientações da espiritualidade e transformar aquilo nesse corpo doutrinário que havíamos falado, né? Sem dúvida nenhuma, era um espírito, né, Danilo, de alta envergadura. Com certeza. Tanto intelectual quanto moral, não é? Mas você se referiu se preparar para a missão. Qual foi a missão de Allan Kardec? A grande missão, e aqui a própria espiritualidade é quem lhe revela, mais precisamente num diálogo que a gente vai encontrar lá em Obras Póstumas, do Espírito que pediu para ser chamado por ele de Espírito a verdade, para nós o Espírito da verdade ou de verdade, conforme alguns colocam, não vamos definir aqui o que está correto ou não, mas esse Espírito que para nós é Jesus, é quem lhe vai falar da grande missão que ele tinha e o compara como a missão dos reformadores, que tem um papel junto à sociedade, no caso, junto à humanidade, né? Toda a sociedade do nosso planeta aqui, de produzir uma transformação nessa sociedade. Então o Espírito fala, como toda a proposta, todo o trabalho dos reformadores, você terá grandes escolhas, grandes dificuldades, grandes perigos, você vai ter que passar por isso, mas esta é a tarefa dos reformadores, agitar as sociedades e produzir transformação. E é justamente o que a doutrina espírita vem fazer na sociedade. E ele realizou um grande trabalho em pouco tempo, não é, Danilo? Sim. Como que ele desenvolvia a tarefa para conseguir todo esse êxito no seu trabalho? Quando a gente vai estudando nas biografias de Kardec, a gente vai observando que era um espírito, como você disse, de escola, especial. Porque tudo o que ele realizou, se a gente for contar em termos de obra, mas não apenas a obra, o conteúdo da obra, transformando isso em página, em texto, seja lá como quisermos, nós vamos observar que em 11 anos ele tem uma produção literária que é fantástica. Além do que, numa época que nós não tínhamos os recursos que temos hoje, né? Os biógrafos contam Kardec trabalhando até de madrugada, debaixo da luz do lampião, na pena e no nanquim, né? Não tinha o computador, o Ctrl+C, Ctrl+V, cola, deleta, repete, apaga, não tinha nada disso. Não tinha facilidades. Né? Exatamente. Tanto que isso gerou um esforço muito grande a ele e, em certo momento, a própria espiritualidade veio e lhe orientou para que ele reduzisse um pouco essa carga de trabalho, senão ele não daria conta de realizar tudo que ele teria que realizar. Mas para que isso pudesse ter êxito, Kardec, que foi muito bem preparado, né? Falamos um pouquinho aqui por cima, passando a preparação dele, mas era um espírito que já veio preparado à espiritualidade e em outras encarnações ele já foi sendo moldado, talhado para essa tarefa. Um espírito que tinha um bom senso fantástico, um poder de síntese, de análise sem igual. Observava das orientações dos espíritos e construía os questionamentos que ele levava nas reuniões mediúnicas para fazer aos espíritos, levava um rol de questões, de assuntos encadeados de tal forma que ao final das respostas, aquele tema que estava sendo desenvolvido vinha com uma clareza fantástica. E depois ele próprio, com todo esse poder, também colocava a sua assinatura na obra, no texto, da forma como organizava, da forma como ajustava para que pudesse ter um melhor entendimento por parte daquele que iria usufruir da obra, né? E isso Kardec fez com maestria, e sendo ainda auxiliado
pela espiritualidade, né, por aquele grupo de escola, a obra ficou perfeita. Danilo, nós observamos que ainda nos dias de hoje não há assim uma compreensão plena do que seja a doutrina espírita, uma aceitação, diríamos assim, né? Como foi a aceitação pela sociedade à época em que o espiritismo surgiu? Pela própria forma como o Espírito de Verdade colocou a Kardec sobre a sua missão, que ele teria que agitar, transformar, fica claro que, se me permite, me dá licença usar esse termo, incomodaria e muito a muitas pessoas. Porque, veja, agitar, transformar, significa você mexer com bases que talvez tenham sido construídas há séculos no nosso psiquismo, comportamentos com os quais nós nos habituamos a ter no nosso dia a dia, com uma forma de pensar um tanto egoísta, em que sentimentos como orgulho, vaidade estão muito presentes, cujos nossos interesses são o que consideramos de mais importante, fundamental. E Kardec vem trazer uma doutrina que justamente iria mexer com isso, iria trazer novos paradigmas para a sociedade, iria exigir que ela pensasse de uma maneira diferente para que ela pudesse entender a necessidade de agir diferente. Então, nesse contexto, com certeza, naquele tempo de Kardec, foi uma revolução. Ele mexeu com muita gente, ele trouxe muita informação, com muitas instituições, com muitas linhas de pensamento. Vamos lembrar que naquele tempo na Europa o materialismo, o pensamento materialista estava muito presente, né? Saindo de um período em que o pensamento religioso, incompatível com o pensamento científico, sob muitas divergências, acabou provocando para muitos um rompimento com esse pensamento religioso e se desligaram disso. E penderam para o pensamento científico, para o materialismo. Então, nesse contexto, a gente vê uma doutrina que vem trazendo, na sua essência, uma ideia espiritualista, mas dando a esse espiritualismo toda uma abordagem diferente, uma interpretação mais aprofundada. Nesse sentido, você imagina o choque que acabou criando, né? E isso, para os dias de hoje, a gente também observa, porque ainda estão presentes muitas dessas linhas de raciocínio, de pensamento filosófico, religioso, ainda se estende até nos dias de hoje, nas nossas sociedades. Jesus disse que pelo fruto se conheceria a árvore. Nós poderíamos avaliar o valor de Kardec pelo conjunto da sua obra? Eu diria que essa seria a forma mais justa e a forma que com certeza deixaria o codificador mais feliz. Avaliar pelo conjunto da obra e os resultados, as consequências que esta obra irá gerar em todos nós ao longo dos tempos, né? De quando começou até o momento que a gente a entenda profundamente. Por ter esse caráter de modificação, de transformação, a obra de Allan Kardec, ela, nesse papel de mexer com as nossas estruturas mais íntimas, ela tem o grande poder de tirar-nos daquela condição de ignorância que ainda vivenciamos em muitas coisas das nossas vidas, porque a ignorância temos aquele aspecto, aquele sentido do desconhecimento, mas também temos aquele em que, apesar de conhecermos, ainda temos dificuldades para mudar, fazer a transformação necessária. Então, nos dois sentidos, vamos dizer, a doutrina espírita, o conjunto da obra, favorece-nos pelo entendimento, pelo esclarecimento, principalmente do futuro, do que vem, o que tem pela frente para a gente esperar,
o espírito é imortal, o espírito não morre, não falece, o que morre é o corpo físico, mas o espírito não, que ele tem as oportunidades de crescer, que as aflições de hoje, pelas quais ele passa, ele tem a capacidade de compreender, e da mesma forma o Espiritismo também pode lhe oferecer subsídios para saber qual caminho tomar e reverter essa situação. O Espiritismo também explicando a esta pessoa que tem que fazer a opção por um novo caminho, que pode muitas vezes se sentir inseguro, fazendo uma nova opção, mas errando novamente, escorregando e tal. O Espiritismo vem e lhe apresenta a estrutura do pensamento e do amor divino. Seja quantas vezes forem necessárias, nós estaremos aí, eu digo nós, Deus e a espiritualidade amiga que nos acompanha, nós estaremos ao seu lado, te dando apoio para você se levantar, para você continuar o teu caminho. Quando você se sentir desestimulado, enfraquecido, se apegue novamente ao conhecimento que a doutrina lhe oferece, tenha fé, tenha crença nisso e que espere com fé, com coragem, que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. Entenda que às vezes não será nesta encarnação, na próxima, mas para que seja na próxima, você desde já tem que estar se preparando. Enfim, a doutrina espírita trazendo todas essas possibilidades de esclarecimento e entendimento para nós, ela é uma alavanca, é uma ferramenta maravilhosa para que a gente consiga fazer esse movimento de transformação dentro de nós. E eu vejo aí, então, o real sentido de, podemos dizer, e agradecer a este espírito, Allan Kardec, por tudo que ele nos deixou. O conjunto da obra dele é suficiente para dar o caráter da sua assinatura, o grau de importância do trabalho que ele teve. Danilo, diante de tudo isso que você colocou, nós poderíamos dizer que o Espiritismo será a religião do futuro ou o futuro das religiões? Sim. Vamos considerar o seguinte, né? O que transformará o homem é ele conseguir se desvencilhar da ignorância, ele conseguir se burilar, se modificar, se transformar, compreender o pensamento divino, se alinhar com esse pensamento, tornar-se o homem de bem, que a gente vê todas as religiões pregarem como sendo a necessidade para cada um de nós. Se apegar ao amor, entendendo o que é o verdadeiro amor e utilizá-lo como bandeira de ação da sua vida. Enfim, quando a gente observa o Espiritismo de forma tão clara e profunda, trazer nos seus princípios justamente estas orientações da formação de um homem melhor, de um homem de bem, a gente vai entender que, como orientação, como caminho, o Espiritismo está na linha certa. Mas não quer dizer que no futuro também as outras doutrinas, as outras religiões, os outros pensamentos não estejam alinhados com isso. Eu te digo que muitos estão assim, muito próximos, né? Temos algumas diferenças de certas interpretações, mas que isso tudo, o tempo fará com que esse alinhamento se complete. Então, se isso vai se dar no futuro, não interessa que seja sob a égide do Espiritismo ou de qualquer outra religião. O que interessa é que a gente saiba efetivamente, compreenda efetivamente o que é ser cristão, como age o cristão, como é o homem de bem. E agimos dessa maneira, independente de que religião seja a corrente religiosa que a gente adote, mas que tenha os princípios corretos, adequados, e nós nos adaptemos a eles. Isso é o que precisamos buscar. O importante é que um dia sejamos todos um só rebanho de um só pastor, né? Numa mesma direção, seguindo o pastor, que é o Cristo. Nós te agradecemos pela participação, por essa contribuição que você veio nos trazer. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.